Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Desta vez vamos estudar juntos a lição número 9, que tem como tema Controvérsias em Jerusalém. Como já sabem, estamos aqui com o nosso irmão Rogério. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Luís. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa plataforma do estudo da lição. Como nós sabemos que o irmão Luís não esteve conosco na semana passada, ele está de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bem. Então, se gosta dos conteúdos que são passados aqui no canal IAG Moçambique, então coloque o seu like, ative o sino de notificações, inscreva-te no canal e também compartilhe este vídeo para que as demais pessoas também possam junto conosco estudar a lição. E não esquece também de colocar os seus comentários. Vamos agora ler o verso para memorizar que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 11, versos 25. Pega a tua Bíblia e junto vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor: E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Aí nós encontramos Jesus ensinando aos homens ou aos discípulos a orar. E ele enfatiza um critério muito importante, que nós devemos perdoar as pessoas pelas quais nós temos alguma ofensa ou que nos ofenderam. Nós devemos ter essa prática de perdoar essas pessoas. Por quê? Porque o perdão, quando nós aplicamos aqui na terra, o nosso Pai também poderá nos perdoar. É impossível que o Pai nos perdoe os nossos se nós não conseguimos perdoar os pecados dos nossos irmãos. Então, esta foi, na verdade, a instrução que Jesus deu para que nós pudéssemos aprender quando estivermos a orar. Eu gostaria de ler aqui, no primeiro, uma parte muito importante. Diz o seguinte: os líderes religiosos tentavam confrontar, confundir e derrotar Jesus, mas nunca conseguiam. Parte da lição desta semana analisa o que leva as pessoas a se oporem a Deus, porém, de considerar o que os cristãos podem fazer para diminuir o preconceito e falar ao coração daqueles que resistem ao chamado do Espírito Santo. Então, quando nós estamos diante de Jesus Cristo ou diante de Deus, a orarmos, ok? Nós devemos perdoar aos que nos ofendem. Mas um dado muito importante que foi mencionado aqui é que não podemos abarrotar a cristandade para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Nós encontramos um exemplo de Daniel. Daniel era um representante de quem? De Deus aqui na terra. Então, num lugar onde a idolatria era muito elevada, então ele representou Cristo Jesus, ou representou a Deus aqui na terra. E uma pessoa que era totalmente arrogante, não queria saber da divindade, então, por causa da posição de Daniel, ele, a posterior, acabou convertendo-se. Então, para dizer que não podemos abarrotar o Evangelho, porque muitas pessoas poderão ser alcançadas. Vamos lá então ler o livro de Daniel, capítulo 4, de versos 36 até 37. Assim diz a palavra do Senhor: No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento. Este é o próprio Nabucodonosor a declarar. Diz claramente aqui: no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. 37 diz claramente: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, por causa de Daniel, que era fiel a Deus, então ele representava Deus aqui na terra, um homem que era totalmente soberbo, ele após reconheceu que Deus é aquele que tem a verdade, é o Deus verdadeiro. Então, a partir daí, nós vemos a conversão do Nabucodonosor. Então, não seria assim que nós devíamos continuar a representar a Deus nesta terra para que muitos possam ser alcançados, irmão? É isso mesmo, irmão Luís. Nós, na verdade, somos o espelho aqui na terra de Cristo. Em outras palavras, somos representantes de Cristo aqui na terra. Muitas das vezes, nós não somos servos, assim como nós falamos na lição passada. Esta
lição do sábado deixa bem claro que nós temos que orar pelos outros. Tem pessoas aqui que estão doentes porque não querem perdoar o seu irmão, não querem perdoar o seu amigo ou o seu pai e vice-versa. Mas a lição nos deixa bem claro aqui que nós temos que nos perdoar uns aos outros, de acordo com Tiago, os capítulos 5, versículos 16. Portanto, confessam seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Olha só, até o ponto deste Tiago escrever essas palavras, por essa razão que hoje em dia existem pessoas que não sabem perdoar, não sabem orar uns pelos outros. Nós encontramos também homens e mulheres a se oporem àquilo que é a vontade do próprio Deus. Eu já entrei numa casa, queridos irmãos, em que fui lá para tentar estudar a Bíblia com um dos irmãos ou com um membro da família. Olha só, eles simplesmente só me receberam do lado de fora. Tá percebendo? Nem quiseram saber o que eu vinha fazer. Não é? Simplesmente eles disseram: Senhor, nós não queremos te ouvir. Não é? E despediram e eu fui embora. Olha só, encontramos pessoas frias que de alguma forma não querem saber da palavra de Deus. Então, isso de alguma forma vai prejudicar aquilo que é a sua salvação. Estudar e ter um conhecimento a mais não ocupa nenhum lugar, não é? Em outras palavras, nós podemos, de acordo com diz o livro de Oséias, capítulos 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? Então, nós estamos a fazer o quê? Estamos a vedar o conhecimento de quê? Do próprio Deus. Exatamente. Quando nós vemos a lição, então nós temos aqui os títulos que vão nos guiar nesse estudo. Então, para domingo, temos o título Entrada Triunfal. Segunda-feira, uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Terça-feira, quem disse que você poderia fazer isso? E quarta-feira, deveres terrenos e resultados celestiais. Na quinta-feira, temos o maior mandamento. E sexta, o estudo adicional. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, nós encontramos aqui pessoas a exultarem, a glorificarem e também a ficarem tão felizes por ver a entrada deste Jesus. Então, o que acontece é que nesta lição, quando nós lemos no livro de Lucas 23, versos 34, assim diz a palavra do Senhor, quando ele já ia ser crucificado. E dizia Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Queridos irmãos, quando nós vemos aqui, há uma contradição. E qual é essa contradição? As pessoas que alegraram-se em ver Jesus Cristo entrando em Jerusalém, montado num jumento, eles cantaram Hosana, Hosana, que na sua significação é salve-nos, Senhor, salve-nos. Então, mais tarde, nós vemos o mesmo povo, a pensar já de uma outra forma, e o mesmo povo, na mesma intensidade de voz, já aponta Jesus Cristo como aquele que devia ser morto. Mas porque a oração de Jesus tinha que abranger até a essa parte quando ele ia para ser crucificado, ele ora, diz: Senhor, meu Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, não seria uma contradição muito grande esta? Antes as pessoas alegravam-se na entrada de Jesus Cristo. A posterior, já vemos a mesma população a dizer o quê? Seja crucificado, seja crucificado. O que nós podemos aprender com tudo isso? Acontece conosco, Exato. não é? Porque na verdade nós somos invariáveis. Exato. Somos temporais. Hoje nós amamos, mas amanhã nós já não amamos mais, não é? Hoje eu posso dizer à minha esposa: eu te amo, mas amanhã eu posso dizer à minha esposa que já não te amo mais. É diferente da abordagem do próprio Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo nos amou primeiro. Exato. Nos amou antes de nós nascermos. Exato. O que acontece? Quando nós vamos para o livro de Zacarias, capítulos 9, versículos 9 a 10, diz as seguintes palavras: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará
de um mar ao outro e do Eufrates até os confins da terra. O que acontece? Aqui nós encontramos o profeta Zacarias, ele anunciar a vinda do quê? Do Messias 500 anos antes, não é? Então, como sabemos que ele era um profeta. Olha só, Jesus Cristo, quando ele está prestes a entrar em Jerusalém, ele montou no jumentinho. Olha só, a humildade que Jesus Cristo tem para conosco. Ele era proclamado como um rei, onde na própria terra, não é, de Jerusalém. Exatamente. E muitos, vocês sabem muito bem, que quando é um rei, é claro que deve estar com aquela pompa. Mas o que aconteceu com Jesus Cristo? Ele usou de vestes humildes, não é? E para ele poder passar, não é, da estrada, o que o povo fez? Começou a ajudar o quê? Palmas, estamos juntos, não é? Outras palavras são forjas, não é? Para que ele pudesse passar. E ao passar, o que aconteceu com o povo? Eles começavam a dizer as palavras: exulte-se, ó rei, ó rei, ó rei. E por essa razão que até os próprios fariseus não gostavam daquilo que estava a acontecer. E por causa dessa humildade de Jesus Cristo, eu até podia perguntar ao irmão Luís, não é? Essa jumentinha em que Jesus Cristo montou, era uma jumentinha dele? Obviamente que não. Então, tinha que ser emprestado. Exatamente. Para que ele pudesse passar por ali diante daqueles homens. Exatamente, era uma jumentinha emprestada. Olha só, o rei dos reis, para andar numa jumentinha emprestada. Não é? E mais outras coisas que Jesus mostrou a nós a humildade e não só a humildade, mas sim a forma como ele se apresentou perante as pessoas, que era Jesus, o rei dos reis, mas veio para servir, não para ser servido. Quando nós lemos no Espírito de Profecia, no livro História da Redenção, nós encontramos aqui, página 221. Assim diz a profetisa: uma grande multidão seguiu o Salvador ao Calvário, muitos zombando e injuriando, porém alguns estavam chorando e referindo seu louvor, aqueles a quem ele havia curado de várias enfermidades e aqueles a quem havia ressuscitado dos mortos. Declaravam suas maravilhosas obras com fervorosa voz e procuravam saber o que Jesus tinha feito para ser tirado como um malfeitor. Apenas uns poucos dias antes, o clamaram com alegria, hosanas, e agitaram suas palmas quando ele entrou triunfante em Jerusalém. Mas muitos que haviam gritado em seu louvor, porque era popular fazer isso, agora avolumavam o clamor: crucifica-o. Então, nós encontramos uma ironia das pessoas. Não é assim como nós podemos ver. As pessoas, quando elas aceitam a palavra do Senhor, elas aceitam o Evangelho, mais tarde elas podem mudar. Elas podem hoje aceitar que Jesus é o seu Criador, Jesus é o seu Salvador, mas por causa das dificuldades da vida, em algum momento poderão ainda negar esse Jesus. Mas parece que nós só temos Jesus para ser o nosso Salvador. Exatamente, é isso mesmo. É só Jesus. É o nosso Salvador. É o único Salvador. Não existe um outro. Nós estamos à espera dele, não é? Um dia do Senhor. Um dia grande. Exatamente. Então nós devemos ser aqueles que dizem sim, sim, não, não. A Jesus devemos ser sérios. Agora nós encontramos também uma passagem que Jesus Cristo... Antes de continuar, não é? Exato. Eu queria falar aqui da humildade do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é? E também onde ele nasceu, não é? Em Belém. Exato. Olhamos só, aquela manjedoura em que o próprio Jesus Cristo ele foi colocado, não é? Era uma manjedoura o quê? Emprestada. O jumentinho era o quê? Emprestado. A manjedoura era o quê? Emprestada. Então, olha só, tudo isso quer mostrar o caráter do próprio quê? Do próprio Jesus Cristo, diferentemente do caráter dos nobres, não é? Dos Pilatos, estamos vendo, não é? Dos Herodes. Então, aqui mostra que Jesus Cristo, na verdade, ele é um ser humilde, não é? E para mostrar a nós também que nós temos que ver na humildade. Então, quando Jesus ele aproximou aquela figueira, estavam ali os discípulos. Então os discípulos viram que Jesus queria algo para comer, mas na figueira não tinha fruto nenhum.
Então, quando esta própria árvore, ok, apresenta falsamente esta beleza, quando Jesus não encontra frutos nela, o que é que ela faz? Ele amaldiçoa. Então foi totalmente amaldiçoado. Então quando ele volta, ok, a Jerusalém, mais tarde, quando ele sai, os discípulos viram que a árvore, ok, foi totalmente seca por causa da maldição que Jesus havia feito. Então Pedro lembrou-se do que Jesus havia feito há dias atrás. Então ele havia amaldiçoado esta árvore e ela totalmente secou. Mas quando nós olhamos para Jerusalém também, ele encontra uma população a vender, a comprar, a trocar dinheiro naquele lugar. Mas a palavra do Senhor nos diz claramente, porque os fariseus eles eram totalmente confusos. Assim diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 11, versos 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de orações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então Jesus tirou aquelas pessoas todas para que não continuassem a praticar comércio na casa do Senhor, porque ela devia ser chamada a casa de orações. Então, nós encontramos este exemplo de Jesus. Primeiro amaldiçoa o quê? A árvore, depois retira as pessoas que estavam a comercializar ali mesmo no templo. Agora, irmão, não seria o mesmo que está acontecendo nesses dias de hoje? Há muito negócio que é feito na igreja. Exatamente. As capulanas, as mamanas são negociadas em que dia, Fernando? No dia do sábado. No dia? No dia do sábado. Exato. Muito bem. Antes de passar aqui no segundo episódio, quando nós vamos para o primeiro episódio, aqui na verdade o próprio Jesus Cristo deixou uma lição Exato. para os próprios discípulos. Para razão que eles depois se recordaram, porque viram a árvore seca. Não é? Todas as folhas ali secaram. Não é? E depois eles pensaram: uau, que cena! Não é? Jesus Cristo aqui está mostrando que ele é um juízo. Exatamente. Vamos ver, não é? Exatamente. Ele é um juízo. E ele também pode destruir, mas também ele pode salvar. Não é? Então, por essa razão que os discípulos, ao contemplar aquela cena, perceberam que, na verdade, este Jesus Cristo é o quê? É Deus, mais uma vez. Exatamente. Não é? Que ele chegará um momento em que ele vai ser o quê? Vai ser o nosso advogado. Exato. Não é? E chegará um tempo que ele vai ser o nosso juiz. Não é? Em que ele vai ser aquele advogado que vai nos defender. Exato. Estamos vendo, não é? Exato. Mas depois será um momento que não. Ele já não será. Nosso advogado. Exatamente, vai ser o nosso juízo, não é? O nosso juiz aqui, assim, que vai nos dar uma sentença, ou para a vida eterna, ou também para a condenação eterna. Agora, quando nós falamos já do segundo episódio, é lamentável dizer que isso tem acontecido, não só na nossa igreja, em várias igrejas, em que essas igrejas estão se tornando covis de ladrões, não é? De acordo com aqui o livro de Marcos, capítulos 11, versículos 17. Não é? E não só, existem muitos templos também são transformados em bordéis hoje em dia. Exatamente. Muitos templos hoje em dia estão transformados em, quê? Em casas de pastos. Não é? Tem várias congregações hoje em dia vão se fechar a placa lá que vai se tornando o quê? Vai se tornando discotecas. Olha só, queridos irmãos, afinal, quando nós estamos doentes, não é? Espiritualmente, a quem nós devemos recorrer? Devemos recorrer à casa de pastos, devemos recorrer a esses bordéis, devemos recorrer a essas discotecas, ou recorremos, na verdade, num templo sagrado, onde nós temos que tirar todos os nossos fatos, de acordo com Mateus capítulo 11, versículos 28. Então nós aprendemos aqui que Jesus será, na verdade, o nosso juiz. Ele vai eliminar todo aquele que é falso. Porque a figueira apresentava uma verdade, ou ele apresentava uma imagem totalmente falsa. Então, todos aqueles que são falsos, segundo o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, diz claramente que todo o falso profeta será exterminado. Vamos juntos então ler aqui no livro de Mateus capítulo 25, de 32 até 33. Eu digo o seguinte: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. Então, do lado esquerdo estarão o quê? Estarão os bodes. E do lado direito estarão as ovelhas. Então, todos aqueles que apresentam o evangelho falso, Cristo sendo ele o nosso juiz, serão
totalmente eliminados. Então, esta é que deve ser a nossa posição, sermos realistas. Nós devemos ser realistas, não apresentar uma imagem que é falsa, enquanto os frutos são totalmente inexistentes. A palavra do Senhor nos diz, a lição nos mostra também quem disse que você poderia fazer. Então, os discípulos, ou os fariseus, os saduceus, eles procuravam de todo o custo matar quem? A Jesus Cristo. Então, eles tiveram um episódio em que Jesus, ao fazer os milagres, eles vieram e perguntaram: olha, mas qual é o espírito que tu usas para fazer essas maravilhas todas? Então ele disse claramente que vocês já vêm desde muito estudando os escritos de quem? De Moisés. Vocês sabiam ou vocês sabem que viria um Messias. Então, este próprio Messias é quem faz esses milagres todos. Agora, o que acontece aqui? Quando nós vemos os escribas, quando Jesus é perguntado, então, qual é o espírito? Ele diz: digam-me primeiro vocês. Qual é o espírito que vos guia? Ok? Exato. Então Jesus pergunta a eles, ok? Será que o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondem-me. Então eles ficaram a imaginar o que nós diremos. A palavra diz em 31: e eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que o não cresce? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então, eles procuravam sempre uma lacuna para poder matar Jesus Cristo. Mas em todo momento Jesus foi claro em lhes explicar as razões. Então, eles tinham dúvida que Jesus não era desta terra, mas era do céu. Não será que acontece até nos dias de hoje? Na verdade, eles não tinham dúvida nenhuma. Exato. Não é? Porque eles sabiam quem era o próprio Jesus Cristo. Eles já viram Jesus Cristo a fazer vários milagres, não é? A curar os enfermos, a multiplicar os pães. Então, eles já sabiam quem era Jesus. Eles já presenciaram vários milagres do próprio Jesus Cristo, não é? A expulsar demônios, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos, não é? Então, de todas as formas, eles procuraram querer matar a quem? A próprio Jesus Cristo. É para saber que Jesus Cristo não se demorava tanto com os próprios fariseus. Olha só, aqui nem chegou de dar nenhuma resposta. Então, nós vamos já na segunda parte do versículo 33 do mesmo capítulo 11. Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Queridos irmãos, aqui percebe que por causa da recusa da graça de Deus, esses fariseus, eles já estavam pecado, já tinham pecado contra o Espírito Santo. A porta da graça já havia se fechado para o quê? Para eles. Olha só, desde o começar de Jesus Cristo, desse ministério, encontramos os próprios fariseus a tentarem indagar, não é, ao próprio Jesus Cristo. Não é? Ele nem se demorava. Hipócritas, nós vimos já em várias passagens, não é? A dizer hipócritas, vós não ouve, está percebendo? Então, todas as vezes, ele não se demorava, porque o próprio Jesus Cristo já percebeu que eles aqui, em nenhum momento, vão mudar a sua forma de pensar. E nós, quando olhamos, vemos que eles transgrediram um dos mandamentos. E este mandamento é o mandamento número 9, que diz que não podemos mentir, ok? Então, eles ao dizerem que não sabemos de que espírito precisa trabalhar, então eles estavam a mentir. Então, quando nós negamos a palavra de Deus, somos, na verdade, imbuídos pelo próprio Satanás. A fazer o quê? A transgredir a própria lei. E os judeus conheciam e viviam com esta lei, mas transgrediam. Eu gostaria também de deixar alguma explicação da lição da terça-feira, na segunda parte da lição, porque nós encontramos aqui uma parábola, não é, dos lavradores, não é? No capítulos 1, no capítulos 12 do mesmo Marcos, de 1 até 12, aqui encontramos um episódio, não é? Em que o próprio Senhor, que ele plantou uma vinha, ele colocou uma cerca dentro dela. Então ele mandou seus empregados para irem lá, e depois o que acontecia? Os homens, bateram, não é? O seu empregado mandou o outro, bateram até mandar o próprio filho, não é? O que eles fizeram com o próprio filho? Eles não bateram, mas sim o mataram, não o feriram, outras palavras, eles o mataram. O que simboliza este filho? Não é? Todos nós já sabemos que simboliza que o próprio Jesus Cristo. Ele veio
para os seus e os seus não o reconheceram. Exatamente. E ao invés de não reconhecer, o que aconteceu com ele? Eles o mataram. Pressão que o próprio povo, eles gritaram com uma voz audível a dizer o quê? Crucifica-o, não é? Mas são esses mesmo que comeram com quem? Com o próprio Jesus Cristo. Então, aqui encontramos também uma alusão do quê? Do juízo. Aqueles que o mataram, de acordo com o Apocalipse, já nos mostra isso, que aquele que o transpassaram, eles verão que Jesus Cristo vir em glória, que é este mesmo que nós o crucificamos, que nos disse que ressuscitaria e iria para os céus, depois voltaria, não é? E eles estão aqui. Então o que vai acontecer com eles? Eles se envergonharão pelos seus próprios atos, mas já será tarde demais. Então, aqueles que não acreditam na ressurreição, aqueles que não acreditam que Jesus morreu, foi aos céus e voltará, e acreditam em outras divindades, como Maomé, pessoas que viveram aqui na terra dizendo-se que são profetas, esses, a palavra do Senhor diz que morreram, e nada sabem. Exatamente. Ok? Então, Jesus é a nossa promessa. Exatamente. Então, para os deveres que nós temos aqui na terra, que darão um resultado lá no céu, nós encontramos Jesus Cristo a fazer o quê? A lhes explicar a dúvida. Aliás, não era dúvida. Eles tentavam Jesus Cristo para saber o que vai acontecer quando uma mulher, por exemplo, não é? Como antigamente devia se preservar o apelido, posso assim dizer. Então, de quem que será essa mulher? Porque nós encontramos que primeiro esteve com aquela mulher, não deram filho, vimos que o segundo, o terceiro, até ao sétimo, e todos esses morreram sem ter filho com aquela mulher, e de seguida ela depois morre. Então, estes homens perguntaram a Jesus, quando haver a ressurreição, a quem pertencia ou a quem pertencerá aquela mulher? Então, a palavra nos diz claramente que aqui na terra nós podemos ter filhos, nós podemos criar famílias, haverá procriação, porém no céu e na eternidade já não, ok? Então, faremos aqui na terra, mas no céu ou na eternidade já não mais teremos essa atividade. Agora, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer claramente que ao que está revelado para nós, como os 10 mandamentos, isso nós devemos guardar. Mas ao que não fomos revelados, ok, por Deus, isso nós não podemos andar à procura, porque não nos convém nos privarmos em querer saber o que vai acontecer no futuro, mas nos preocupemos em guardar aquilo que foi nos revelado. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de 1 de João, capítulo 2, versos 28 até 29, a palavra diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Versos 29. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o que mais nos importa é nos preocuparmos em sermos justos, para sermos nascidos de quem? De Jesus Cristo. Porque quando haver a ressurreição, não mais haverá o quê? Não mais haverá casamento lá no céu. Então, quanto à parte de termos filhos, será que a Bíblia nos diz que não teremos filhos? Sim, nos diz claramente. Exato. Conforme os próprios fariseus já disseram, exato, não é? Que, na verdade, se nós aqui, caso eu, como um dos irmãos mais velhos, com a minha mulher, e depois eu muro, não é? E depois vai a casar com o meu irmão, exato, continua sucessivamente, e depois pergunta, quando nós todos ressuscitamos para os céus, não é? E voltamos para a nova terra. Esta mulher de quem? Olha só, na verdade os céus ou a nova terra não é de confusão. Não é de confusão. Não é? Precisam que essas coisas serão extinguidas aqui na terra. Na nova terra já não existirá isso. Agora, aqui temos 2 episódios na feira. Primeiro, encontramos o próprio Jesus Cristo a falar sobre o quê? Sobre o tributo. Não é? Que diz que dá do César aquilo que é do César, não é? Isso é comparado com aquilo que nós chamamos de imposto nos dias de hoje. Exatamente. Nós, mesmo sendo crentes, temos a obrigação de pagar o quê? Os impostos. Assim também temos a obrigação de pagar o quê? O dízimo. Muitas das vezes as pessoas costumam dizer o seguinte: eu não vou pagar o dízimo. Por quê? Porque esse dízimo está a entregar os pastores para comer. Eu estou a ver os pastores
a andar de carrão, não é? E simplesmente nós, os membros, ficamos aonde? Lá a andar de quê? De chapa, não é? Ou de transporte público. Então, olha só, queridos irmãos, na verdade, quem instituiu o próprio dízimo não é um ser humano, é o próprio Deus, não é? Porque os pastores, eles não trabalham em outro sítio, vivem da base do quê? Dos dízimos, tal como acontecia antigamente. Agora, existe um mau uso aqui do dízimo para com os pastores de hoje em dia, para com os sacerdotes de hoje em dia. Eles criam, não é? Ou fundam uma denominação religiosa e para poderem lograr os seus intentos acabam tirando do pouco dos seus fiéis, então, e eles vão ganhando mais popularidade por causa disso. Então isso aqui é errado. No dia do juízo final, essas pessoas vão pagar tudo isso, o que eles fizeram para extorquir esses membros. E depois daqui temos a segunda parte, em que encontramos os saduceus e os fariseus. O que aconteceu com os saduceus? Os saduceus, eles não acreditaram na ressurreição de quem? Dos mortos, não é? E não só, eles também não acreditaram ou não acreditavam na existência dos anjos. Exatamente. Olha só, se não acreditam na ressurreição dos mortos, em vão é a nossa fé. Tá ver? Se não acreditam na existência dos anjos, então aqueles anjos caídos, que hoje em dia são chamados de demônios, vêm de onde? Não são reconhecidos. Então, olha só, enquanto que o diferentemente dos fariseus, os fariseus, eles estudavam a Bíblia, mas de uma forma distorcida. Conforme nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6 a 7, que em vão eles o quê? Adoram a quem? Ao próprio Jesus Cristo. Adoram com quem? Com os lábios, mas o coração deles está onde? Está longe deles. Então, isto aqui é as duas classes que estão a existir hoje em dia, que essas classes também não herdarão o reino dos céus. Então nós acreditamos que para a vida eterna não haverá mais filhos e todos os impostos devem ser pagos. Então, qual é o maior mandamento? Será que nós encontramos uma aplicação nos mandamentos de Deus com a cruz no Calvário? Será que nós encontramos o fundamento dos 10 mandamentos na cruz do Calvário? Encontramos, sim. Mas como é que nós podemos então aplicar? Sendo que nós temos os 10 mandamentos em que Jesus resume em 2. Quando ele resume em 2, será que ele nos dá uma brecha para esquecermos daquilo que são os 10? Não. Muitas das vezes, o que acontece é que muitas pessoas costumam dizer que nós estamos a viver a nova aliança. Exatamente. Não é? Os 10 mandamentos foram abolidos. Não é? Simplesmente nós vamos ver a nova aliança porque quando Jesus Cristo ele morre na cruz, exato, não é? Ele morre numa sexta-feira, não é? E depois ele ressuscita num domingo. Automaticamente esse domingo já é um dia de guarda, não é? É um dia que ele santificou. Mas será que é Jesus mesmo que santificou? Não, são mandamentos dos homens. Não são mandamentos de quem? Do próprio Deus. Agora, aqui encontramos essas classes. Em que outras acreditam que os mandamentos de Deus ainda estão em vigor hoje, não é? Em que os adventistas também acreditam nisso, que eu também, como adventista, acredito. E depois encontramos uma outra classe que acredita que na verdade nós vemos o que é a nova aliança. Agora, quando se resume esses 2 mandamentos, não é? Primeiro, temos que amar o que? A Deus, não é? O que é amar a Deus? É guardar o que? Os seus mandamentos. Vamos para o livro de João, capítulo 14, versículos 21. Diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Amém. Olha só. Exato. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E ainda continua: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Exatamente. Então, esse é o primeiro mandamento. Os primeiros 4 mandamentos, não é? Temos uma relação vertical com quem? Com o próprio Deus, não é? Que é do homem, não é? Para Deus. Não é? Por exemplo, que quando não terás outros deuses diante de mim, lembra do dia do sábado para o santificar, porque 6 dias farás toda a tua obra e tudo mais, não é? E depois temos o outro segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo.
o que acontece é que temos uma relação horizontal entre quem? Entre eu com o meu próximo. Quando diz que honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias aqui na terra. Exatamente. Então, eu estou falando com o meu pai aqui na terra. Então, esses dois grandes mandamentos não é o resumo dos 10 mandamentos. Fazem parte dos 10 lá. Exatamente. Exato. Então, nós encontramos aqui o resumo dos 10 em 2. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. Já no estudo adicional, que é da sexta-feira, gostaria aqui de ler uma passagem que diz o seguinte: quando Jesus se preocupa em purificar o templo. Assim diz: os pátios do templo de Jerusalém, cheios de tumultos de um comércio profano, representava exatamente o templo do coração, contaminado por desejos impuros e pensamentos profanos, purificando o templo dos compradores e vendedores do mundo. Jesus anunciou sua missão de limpar o coração da contaminação do pecado desejado de todas as nações. Então, aquela exemplificação que Jesus mostrou-nos lá é, na verdade, o que é? O nosso coração. O templo que ele se refere é o nosso coração. Para dar as últimas considerações, irmão Rogério. Muito obrigado mais uma vez ao querido irmão que nos acompanhou daí de casa, e também dar ao irmão o prazer, não é? De estudar mais uma vez as Sagradas Escrituras, não é? Porque aqui nós estamos a usar a Bíblia como a luz maior, não é? Que esta Bíblia é a única regra de fé e prática. Então convido ao querido irmão para que estude mais a Bíblia, não é? Não ouça aquilo que outros dizem, não é? Porque vocês sabem que muitas das vezes todas as coisas que acontecem dentro da igreja são o quê? São coisas humanas. Então, não é a coisa que Deus instituiu. Então, para que você perceba que aquilo que eu estou a fazer, estou de acordo com as ordens de Deus, você vai encontrar onde? Isso nas Sagradas Escrituras. Exatamente. Então, se gostou desse vídeo, coloca aí o seu like, ativa o sino de notificações, inscreva-te no canal para que assim possa receber todas as notificações. E compartilhe o vídeo, dando também os seus comentários, que são muito importantes. Desta forma, queremos despedir ao irmão e o nosso encontro está marcado para a próxima. Que o Senhor possa te abençoar. Obrigado.